Iniciando nossas atividades, teremos agora o pré-lançamento do Movimento pelo Direito ao Transporte, para o qual chamamos à mesa para coordenar este lançamento, Sr. Nazareno Stanislau Afonso, da ANTP e da ANT, Sr. Otávio Vieira da Cunha Filho, da NTU, Sr. José Carlos Xavier, o Grafite, Secretário Nacional de Transportes e de Mobilidade Urbana do Ministério dos Transportes, Senhora Luciene Esteves, pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, Senhor Emiliano Stanislau Afonso Neto, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô de São Paulo, Senhor Pedro Azambuja, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, Senhor Ronaldo da Rocha, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Senhor José Antônio Fernandes Martins, do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários. Com a palavra, o senhor Nazareno Stanislau Afonso. Boa tarde a todos. Foi dada a mim a honra de aqui nesse evento, fazer o pré-lançamento do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. E eu digo que eu me sinto muito orgulhoso, porque na mesa nós temos todo o conjunto de participantes, de pessoas, mas principalmente de pessoas que representam o setor de transporte e também em todos os níveis. E nós temos também aqui no movimento o engajamento do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que nesse momento eu estou acumulando a representação, onde se reúnem todos os movimentos sociais nacionais e ONGs que atuam na área de reforma urbana. Esse trabalho, ele teve o nascedouro dele, assim, para valer, em março, por uma provocação da Prefeitura de São Paulo, para fazer um seminário com a área do governo sobre a questão de políticas de recursos para o setor. Nós começamos a conversa por ali. Foi solicitado, então, que nós chamássemos uma articulação que há muito, já há quase 2 anos, já vinha desenvolvendo seu trabalho, que é o Grupo de Ação Pro Transporte, que é o GAT, e nós começamos a trabalhar e discutir como levar uma proposta, como sensibilizar o governo federal sobre a questão de recursos para o setor. E no momento que nós começamos a conversa, nós vimos que o seguinte: não daria para nós começarmos a falar de recursos sem que nós começássemos a falar de barateamento da tarifa também. Então, nós tivemos uma preocupação básica de se centrar nesses 2 eixos. O trabalho foi se desenvolvendo, fomos formatando um texto, fomos marcando reuniões aqui em Brasília, visitando o Ministério da Cidade, a Casa Civil, buscando contato com um conjunto de deputados, né? O deputado Vigílio, agora da Reforma Urbana, também já foi procurado por nós, fomos procurar o Mercadante, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, e começamos a trabalhar. Eis que chega um momento que nós começamos a se perguntar se estava correto a gente ficar fazendo esse trabalho com as pessoas se encontrando, elaborando, visitando, se não existia alguma outra forma que nós conseguíssemos sair do intramuro do setor. E nesse momento é que veio a ideia de que nós deveríamos dar um salto nesse trabalho, que na realidade não começou em março, mas que nós estamos há pelo menos uns 15 anos, tentando, de alguma forma, ser ouvido pela nação, numa cruzada que é das mais legítimas. Nós estamos questionando profundamente uma política de mobilidade no país em que o ser humano não é o centro dela. Infelizmente, é uma política de mobilidade que tem como base o veículo.
E, ao fazer isso, ela vem se tornando a cada dia uma política de exclusão social. E essa política de exclusão social, hoje nós estamos vendo em cada uma das declarações das pessoas aqui, ela é muito mais profunda do que nós mesmos tínhamos consciência. Eu acho que a coisa mais importante que houve, eu digo muito por mim, eu estou há 30 anos nessa briga, é perceber, eu não tinha a dimensão de quão profunda e tão violenta era essa política de exclusão social que estava no país. E quando eu digo exclusão social, nós temos uma política de mobilidade que tem direito à cidade. Direito à cidade. O cidadão precisa ter um carro, porque senão ele não tem direito aos serviços, ele não vai ter direito ao lazer, ele não tem direito nem de visitar o seu parente, ele não tem direito a buscar o seu emprego, não tem nenhum desses direitos. Agora, se ele tiver um carro, ele tem um pouquinho mais de direito. Ou tem muito mais direito. Eu digo muito pouco de direito. Aqueles que realmente pegam os seus carros no fim de semana, juntam os amigos para ir num canto e outro. Né? Então, o que é que acontece? Essa política, nós começamos a perceber aonde está a violência. Nós começamos a perceber que é uma política que tem como base subsidiar uma parcela ínfima da população. Andam de carro no Brasil, contando só viagens, que ainda é superior, porque quem tem carro anda muito mais do que quem não tem, apenas 19% se deslocam nesse país. E é para esses 19%, que na realidade são menos do que 19% da população, que nós temos o país todo mobilizado. E é essa mobilização que nós queremos atingir e mudar o pensamento das pessoas. As pessoas que dirigem um país e dizer o seguinte: sim, esse país vai optar por uma outra política de mobilidade que, em primeiro lugar, tenha como base o ser humano. Em segundo lugar, na questão do deslocamento motorizado, venha a ser, de fato, o transporte que é o transporte de todos, que é o transporte público. Quer dizer, essa mudança que é tão óbvia, né, tão clara, foi o que fez a gente escrever e chegar a essa proposta do MDT. Né? A proposta que tem como elemento básico 5 grandes eixos. Vocês têm aí à mão. Eu, de alguma forma, vou tentar ser até mais rápido, porque já tivemos o ministro falando, já tivemos o deputado Jackson, já lendo todas as propostas do movimento. Então, nós já estamos aqui, já meio embebecidos, já, pelas várias pré-lançamentos que nós já tivemos aqui do movimento. Na realidade, eu estou falando, mas eu queria só dar uma ênfase. O elemento básico para o MDT é ter mobilidade para todos. Não adianta nós querermos falar de mobilidade, querer recursos, querer barateamento da tarifa, se todos, de fato, não vão ter o acesso ao serviço. O segundo ponto é que nós temos que ter serviço de qualidade. Para isso, tem de ter investimento permanente. Mas não só investimento. Nós estávamos discutindo outro dia com o chefe de assuntos dessa questão de juntar município, Estado e governo federal, que é o Vicente Trevas, e ele estava dizendo a importância de se fazer uma concertação na sociedade, que a sociedade toda tenha uma única proposta, para que a gente não dê um tanto hoje para tirar amanhã. E aí veio na nossa cabeça uma coisa: essa concertação tem de começar nessa mesa também. Nós temos de ter a responsabilidade de todos aqui, né? Na hora que a gente tem a indústria, tem o fórum de secretário, tem os trabalhadores, tem os operadores, tem a representação dos profissionais liberais, tem os fabricantes de ferrovia, de metrô, né? Nós temos de ter como é que nós podemos fazer o transporte ser melhor dentro do que a gente já tem na mão. Como é que o empresário pode operar muito melhor do que ele opera hoje? Como é que o poder público pode, de fato, gerir melhor do que gere hoje? Como é que a indústria pode chegar a um veículo com melhores condições? E ver quais são as bases que nós precisamos, econômicas, sociais e tal, para que isso dê certo. Mas a capacidade desse trabalho, e esse trabalho, então, está na mão de vocês, é o primeiro exemplo, primeira experiência de algo feito, frase a frase, ponto a ponto, de consenso de todos que estão nessa mesa. E é isso que nós estamos esperando. Quer dizer, trabalhar aqui entre nós, fazer uma concertação entre esses que estão na mesa, buscar o poder público
na Frente Nacional de Prefeitos, na Confederação Nacional dos Municípios, na Associação Municipalista Brasileira. Nós devemos ir para junto dos governadores, temos de ter coragem de chegar junto do CONFAS e exigir que nós tenhamos, no mínimo, um tratamento próximo a um táxi. Não que a gente esteja, com isso, minorando esse serviço, que também é um serviço público, mas, no mínimo, tem um tratamento igual. Nós precisamos ter claro que é impossível imaginar que nós somos um serviço público como educação e saúde, e, nesse momento, nós não temos a menor consideração de sermos um serviço essencial, porque na nossa área de essencial é a via pública, que 99% é utilizado para o veículo individual, e é dito que isso aí sim é bem público. Isso é a lógica da política que está hoje. Então, nós temos hoje de equiparar o transporte à saúde e à educação. Nós temos de fazer com que o nosso usuário deixe de fazer filantropia sozinho. Se é para fazer, ele faça, mas a sociedade venha junto. Nós não podemos continuar fazendo filantropia enquanto o resto da sociedade e gente em muitos setores não contribui em nada. E nem temos um tratamento como entidade filantrópica como todas no país. Quer dizer, é uma grande matrix que faz com que as pessoas não enxerguem um grande absurdo. As pessoas aprisionadas nos bairros, uma sociedade com governo democrático e popular, com um monte de outros partidos aí, e nós vimos uma campanha eleitoral e não ter citado nenhuma vez os 40 mil mortos no trânsito, os 120 mil portadores de deficiência que ao ano são vitimados por essa política, os 50 milhões de brasileiros que não têm acesso ao transporte público, né? E isso nem uma coisa tão bárbara como essa nunca ter sido citado. E nós vemos até agora não termos os nossos, no próprio projeto que está sendo discutido da reforma tributária, ainda a gente não conseguiu. Porém, isso que está acontecendo aqui já é um alento para todos nós, e a nossa expectativa é que esse trabalho saia de fato das nossas paredes. E esse é o grande desafio que já foi colocado pelo deputado, foi colocado pelo ministro, foi colocado por todos. Nós temos de estar dentro da Conferência das Cidades e a conferência sair com as propostas do MDT. Nós temos de ir para dentro do Fórum da Reforma Urbana, não aqui como eu representando a coordenação, mas ir para cada um dos militantes, daqueles que realmente estão lá na base, e levar essa nossa discussão. Eles estão extremamente abertos. O documento do Fórum da Reforma Urbana já incorpora 80% a 90% do que está aqui do MDT. Né? Então, nós temos espaço, os trabalhadores, nós temos como atingir todas as lideranças dos trabalhadores. Então, há um grande trabalho nosso pela frente, há um governo que agora deixou claro o interesse de se engajar nisso, há o desafio nosso de como chegar no Ministério do Meio Ambiente, trazer a Marina para cá e trazer outros ministérios, porque nós temos uma chance. Eu milito no PT desde do nascimento do PT, e todos esses, Zé Disseu, Palocci, todas as pessoas que hoje são referências e são os líderes, inclusive o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não participaram de reuniões de transporte público. Participaram e conhecem profundamente isso. Nós precisamos atingir agora o coração deles e as mentes, e aí, no final, a gente conquistar aquilo que é básico. Nós temos de ter os instrumentos para baratear a tarifa, nós temos de ter um instrumento para ter investimentos permanentes, nós temos de ter, da parte agora dos nossos companheiros secretários e prefeitos, de fato, a coragem de priorizar o transporte público no trânsito. Quer dizer, hoje, São Paulo está com uma experiência a ser implantada de criar faixas exclusivas, monitoradas com câmeras de TV, que é uma coisa baratíssima e que aí vai depender de vontade política, de coragem política, eu digo mais do que vontade política. E precisamos ter também um desenvolvimento tecnológico, articulado a todo esse projeto e que tenha como base o respeito ao meio ambiente. Eu queria, antes de terminar, citar algumas pessoas que não estão nessa mesa, mas que foram fundamentais na elaboração, que vieram noites, dias e dias, né, de reunião, fora as noites que a gente passava, que é o Chico Macena, que é presidente da CT, o Ricardo Mendanha, que é presidente do Fórum Nacional de Secretário e presidente da BH Trans,
o Caro Bicalho aqui da NTU, o Eduardo da CNTT, o Valdir, que é da CET, a Valéria, que é a nossa secretária executiva, que manda as cartinhas para todos vocês provavelmente ela vai ficar mais conhecida do que o resto dos membros, que é quem vai mais entrar em contato. O Askini, que ajudou a gente, que é um jornalista, a escrever isso. O Cesário da Bifé, e se eu esqueci de alguém, me desculpa aí, mas era isso que eu queria dizer para vocês. Meus amigos, é com muita emoção e muito respeito a esse trabalho, que não é o trabalho nem dessa mesa, nem dos que estão aqui, mas de todos vocês, que nós hoje estamos fazendo o pré-lançamento do MDT, Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. Parabéns a vocês e vamos à luta, porque a luta não é pequena, a luta é grande, a barra lá fora está muito pesada, nós estamos vendo como a indústria automobilística está atuando, o discurso que estão saindo aí, mas os ouvidos, os corações e as mentes estão começando a se abrir para perceber o que a gente está falando é de cidadania, inclusão social e de direitos humanos. É esse o nosso objetivo e muito obrigado.